Bom dia! A partir de março desse ano, até março de 2012, a Primeira Batista desenvolve o projeto 1 por 100, um ano de festividades para 100 anos de história. Venha comemorar conosco. Entre em nosso site, veja as programações e venha conhecer um pouco mais de nossa história. As nossas celebrações são aos domingos, às 10 horas da manhã e às 19h30. Ficaremos muito felizes em ter você conosco. Bom dia! Hoje estamos tendo uma inversão de papéis aqui com o pastor Jackson, em função do pastor estar comemorando 10 anos conosco na Primeira Igreja, em pleno centenário. Estamos comemorando o centenário da Primeira Batista e 10 anos junto com o pastor Jackson, participando e nos liderando aqui na Primeira Igreja. Pastor, é uma satisfação tê-lo como meu pastor. Obrigado. E pastor da nossa igreja. E nós gostaríamos que o senhor desse um depoimento de como tem sido essa caminhada junto com a Primeira Batista. Ok. Renata, é uma alegria muito grande ser o pastor da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte nestes 10 anos. E é muito interessante pensar que eu vim para a igreja antes de iniciar o pastorado aqui, quando o pastor Jeremias estava começando como pastor. E minha esposa algumas vezes me falava, vamos lá para a Primeira Igreja. Na época eu não estava liderando uma igreja, eu era capelão adjunto do Colégio Batista. Eu falei, não quero ir para a Primeira Igreja, vou para uma igreja menor, para uma outra igreja, mas lá para a Primeira Igreja não. Mas ela insistiu tanto e certamente a mão de Deus estava em tudo isto, né? E nós chegamos aqui no início do ministério do pastor Jeremias, e quando o pastor Jeremias saiu, a igreja me convidou para estar ajudando interinamente. E posteriormente, então, diante do fato de outros pastores terem declinado o nome, eu vim assumir o pastorado como pastor titular. Os primeiros 4 anos à frente da igreja foram assim, muito difíceis, foram anos muito complicados, mas ao mesmo tempo a gente pôde ver a mão de Deus sustentando, fortalecendo, e eu me considero um pequeno milagre, um filme que algumas vezes eu passei para os meus alunos lá no Colégio Batista, de um menino que as previsões a respeito da vida dele é o seguinte, olha, ele não nasce, né? Ele nasceu, ele vai morrer logo depois do parto, ele sobreviveu. Não passa do primeiro ano, sobreviveu e ele viveu 13 anos. E aquele filme me lembra muito esse momento, né? De muitas lutas, de muitas batalhas, mas ao mesmo tempo de muitos milagres, do mover de Deus sustentando a minha vida, a minha esposa, meus filhos que sempre me apoiaram no ministério e também da igreja, né? E hoje a gente aí caminhando para celebrar o centenário da igreja é algo tremendamente significativo. E numa igreja que tem um aspecto muito interessante, são 7 pastores ao longo de 100 anos de história. Isso é tremendamente significativo. E hoje, pela graça de Deus, eu já sou o 3º pastor com mais tempo à frente da igreja. Não tenho a pretensão de chegar ao tempo dos outros, né? Pastor Casimiro e pastor Murilo, que juntos ficaram 76 anos à frente da igreja, cada um 38 anos. Claro, a vida está nas mãos de Deus, mas tem sido um tempo de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento e de desenvolver um ministério em que a gente pode ver a mão de Deus e o poder de Deus. Então eu vejo o milagre de Deus na minha vida, eu vejo o milagre de Deus na minha família e eu vejo o milagre de Deus na vida da igreja. Deus tem nos sustentado e eu celebro estes 10 anos com muita gratidão no meu coração e celebramos juntos aí o centenário da igreja nesse tempo muito especial de agradecer pela ação de Deus sustentando a vida da igreja e sustentando também a minha vida, a minha família e o ministério que Ele tem nos dado. O que eu tenho a dizer é que eu sou grato a Deus, sou grato à igreja pelo amor, pelo carinho e por estar nos apoiando nessa caminhada. Amém.
E eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, tanto para os membros da nossa igreja, da Primeira Batista, aqui em Belo Horizonte, como também para as pessoas que estão nos assistindo. Uma mensagem de encorajamento, uma mensagem que o senhor possa deixar suas palavras gravadas para o início agora dessa caminhada após centenário. Ok. Eu gosto muito de pensar uma palavra para os membros da igreja. A igreja começou, ela foi organizada como igreja no mesmo dia em que o Titanic foi concluído. E o Titanic majestoso, grandioso, mas 14 dias depois naufragou. A igreja começou pequena, mas sobreviveu e tem sobrevivido por um século. Então, o que a gente vê nisso? Que Deus é quem sustenta a obra e as pessoas. Nós não somos a igreja que sonhamos no sentido numérico. Nosso sonho para esse ano do centenário seria que estivéssemos aí para lá de 1000 pessoas ou muito mais que isso. Nós somos 500 membros hoje. Mas, a despeito disso, o que temos que fazer, e isso eu digo para cada membro, é continuar confiando no poder de Deus, porque o Deus que nos sustentou ao longo destes 100 anos, haverá de nos sustentar até a volta de Cristo. E então, com essa convicção, nós devemos continuar realizando a obra. Aos meus colegas pastores, eu gostaria de dar uma palavra. No ministério, enfrentamos muitas lutas, muitas provações. Tem dias que a gente tem vontade de jogar a toalha, mas não se deve fazer isso. Porque quem nos chamou nos sustenta, nos fortalece em todo o tempo. Eu tenho experimentado isto e posso testificar para os meus colegas de que vale a pena permanecer e confiar no Senhor. E aqueles que nos ouvem, que ainda não tiveram um encontro com Cristo, que possam fazê-lo. Vale a pena servir a Jesus, vale a pena andar na presença do Senhor e ser guiado por Ele cada dia, cada momento. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, fica aqui a palavra de um pastor para a sua vida. Faça-o o quanto antes. É maravilhoso servir ao Senhor. É o que eu tenho a dizer. Obrigada, pastor. Amém. Muito obrigada por estar conosco e estar conosco nessa caminhada de fé e de esperança. Amém. Eu é que agradeço a Deus, a igreja e a todos que têm caminhado conosco e também a minha família que tem me apoiado. E você, telespectador, muito obrigada por estar conosco. Nós voltamos no próximo sábado com o programa Palavra de Esperança.